Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre mais um livro espetacular do Stephen King, Holly, que eu estava super no hype para ler. Eu não vi a hora de ler e eu assim devorei. Que espetáculo, que personagem maravilhosa que é a Holly. Eu simplesmente amei. Preciso, antes de tudo, dizer o quanto este livro é bem escrito. Pensa num livro bem escrito. E nós vamos ver um salto absurdo, um crescimento assim absurdo da personagem principal, que é a Holly. Quando a Holly fala aquela última frase, gente, aquilo é tão significativo. Para pensar naquela última frase da Holly. Quando ela pensa, vou, não vou, vou, não vou, e ela resolve atender e dizer eu vou. E ela diz aquilo, se afirma, né? É algo demais. Gente, eu me arrepiei. Porque, assim, é de um empoderamento, né? Um verdadeiro empoderamento. Uma mulher que realmente, sabe, aprendeu, cresceu, conquistou seu espaço, conquistou o domínio da própria vida. Porque, veja bem, Holly agora, ela é rica, ela não tem mais o Bill Rogers e não tem mais o Pete, porque em determinado momento ele quer se aposentar, ou seja, né? E também não tem mais a mãe dela, né? Aquela mãe dominadora, aquela mãe tóxica que achava que a menina era um lixo, que era uma incapaz, né? Enfim, porque ela foi tratada como esse lixo a vida toda, manipulada pela própria mãe, não é? Vocês vão entender isso quando eu entrar aqui na história. Pois bem, essa é a Holly Gibney. Então, de repente, gente, esse final é como se ela se levanta e diz: gente, eu vou fazer aquilo que o meu coração diz, eu vou seguir a minha vida, eu vou fazer aquilo que eu quero, não mais para ter que provar nada para ninguém, para chamar a atenção de ninguém, e eu não preciso mais da ajuda de ninguém, né, para nada. Inclusive, financeiramente, agora ela estava muito bem, não é? Então, gente, esse final é lindo, é lindo, é lindo, é mágico, assim, sabe, só faltou assim eu bater palmas para Holly, parabéns menina arrasa, né, vai fundo, né, você vai longe, porque é essa sensação que a gente tem, menina, você vai longe, né, você tem garra, você tem força, você é uma mulher de verdade, você é uma guerreira, você é uma mulher forte, é lindo isso, tá? Com certeza você, só por isso aqui que eu já falei, você vai se apaixonar pela personagem. Enfim, vamos direto então à narrativa, falando um pouquinho da história, né? Como eu falei, ela aparece lá em Mr. Mercedes. Há um assassino, né, que passou com um carro Mercedes por cima ali de várias pessoas. Bill Hodges era o investigador responsável. Holly, ela meio que cai ali de paraquedas, porque ela é parente de uma das pessoas ali, né, envolvidas ali no crime, de uma certa forma, enfim. Ela começa a ajudar o Bill, e o Bill começa a entender, a perceber que ela tem dons, que ela tem uma capacidade incrível, que ela é inteligente, que ela vê o mundo de uma forma diferente, que ela manja um pouco de tudo, inclusive de computação e tudo mais. Ela é astuta, ela pega detalhes, então ela trabalha com ele aí. Só que o que vai acontecer, né? Assim termina Mr. Mercedes. Eles conseguem resolver ali o caso com a Holly. Ela não era detetive, não era nada, não era formada, não tinha licença para nada. O que o Bill pensa? Eu vou ajudar essa menina, né? Ele faz tudo por ela, ensina, né? Ele é meio que um tutor. Ela vira as costas para a mãe e diz: chega, né? Você não acredita em mim, eu acredito em mim, eu vou dar esse passo. Ela corta o cordão umbilical, chega, eu vou, né? Se eu quebrar a cara, beleza, mas eu quero mostrar aquilo que eu sou capaz, eu quero aprender, eu quero viver. Então ela sai, né, daquele ambiente tóxico, né, que é a mãe dela, e para ir trabalhar oficialmente com o Bill. Então ele vai fazer tudo certinho, né? Ela vai ter licença para trabalhar, ela vai ganhar licença de porte de arma, né? Ela vai estudar, fazer aulas, tudo, né? Para se tornar uma investigadora de verdade. Porque uma vez que ela se descobriu ali o quanto ela é inteligente, o quanto ela era capaz, né? E nem assim dá orgulho para a mãe, né? Porque a mãe vai continuar
xingando a menina de tudo quanto é jeito. Por que você vai sair? Como é que você vai seguir essa carreira aí? Mas não vai dar certo, não sei o quê, não sei o quê. Você é medrosa, você é tímida, você não é capaz, você não tem coragem de nada, você não vai ter coragem de matar ninguém, porque, afinal de contas, a Holly, ela é muito peculiar, como nós já conhecemos, né? E aqui ela continua sendo a Holly, aquele jeitinho maravilhoso, mas assim, ela é linda, gente, ela é fofa. Né? Ela tem uma certa dificuldade ali nos relacionamentos interpessoais, ela é tímida, ela tem toque, ela tem ansiedade, essa coisa toda. Mas, enfim, muito disso se deve, eu creio, que à própria pressão que a mãe impôs sobre ela, sabe? Fazendo ela se sentir daquele jeito, imprestável, incapaz. Ela se sentiu assim, tímida, retraída, super ansiosa, né? Pensando que nada que ela fosse fazer, né, daria certo, essa coisa toda. Então, só contextualizando. Ela passa, então, a trabalhar com Bill Hodges numa empresa chamada Achados e Perdidos. Depois nós temos o terceiro livro, que é O Último Turno. Ela continua trabalhando ali com o Bill Hodges e, enfim. E aqui, então, gente, ela vai falar, o King vai falar com todas as letras. Isso que eu disse para vocês, que o Bill queria protegê-la, que o Bill queria tirá-la desse mundo, dessa mãe, né, tóxica, para que ela pudesse crescer, se desenvolver, que ela teria de fato um futuro brilhante. E aqui a gente vai ter isso escrito com todas as letras. Foi Bill quem a convenceu de que ela podia ser dona da própria vida. Isso eu já tinha pescado. Ele nunca falou isso em voz alta, tá vendo? Mas agora aqui a gente tem, né, o narrador aqui nos falando claramente. Nunca precisou falar. Ficou óbvio pelo jeito como a tratava. Só lhe deu responsabilidades e supôs que ela as cumpriria. Né? Charlotte, a mãe da Holly, não gostou disso. Não gostou dele, do Bill. Holly mal notou, ela não estava nem aí. Os avisos e reprovações da mãe foram como ruído de fundo, né? Quando estava trabalhando com Bill, ela se sentia viva, inteligente e útil. O mundo voltou a ter cores. Depois de Brad, houve outro caso a investigar. E aqui nesse livro, pessoal, nós já sabemos desde o começo, né, quem são os assassinos, que na verdade é um casalzinho fofo, não é? De velhinhos, né, idosos, assim, que ninguém suspeitaria que pudessem ser, assim, tão maus, fazer coisas tão absurdas, abomináveis, né? O plot, então, a história. Olha, ela recebe a ligação de uma mãe super desesperada, não é? Porque a sua filha sumiu, desapareceu, ela contrata então os serviços da Holly. Ela aceita, começa a investigar, nisso ela se depara com outros casos, tá? Outras vítimas que em princípio não tem nada a ver, né? Aconteceu alguns anos antes e tal, assim, em princípio não tem nada a ver, mas ela vai juntando os fatos no meio da investigação e sim, todos esses crimes se conectam, tem algo a ver, e ela é levada então através dessa investigação até esse casalzinho de idosos e consegue, né, pegá-los. Mas enfim, o requinte de crueldade, mas assim, não é nem a questão do matar, mas o porquê e como eles faziam isso. Gente, é terrível, só mesmo vocês lendo. É legal, é pesado, é forte, mas vocês vão, olha, ficar com o coração na mão até o final. Torcendo pela Holly, né, porque... e quando a gente vê, né, aquele final, quando ela desvenda esse mistério e vai para cima, ela vai atrás desses velhinhos, ela é de uma coragem, né? A gente vê ela falando com tanta ousadia, com tanta firmeza e coragem, tudo que ela vai ver ali, todas as coisas que vão acontecer e tudo mais, e ela ali firme, forte, corajosa, nem parece a Holly dos primeiros, né, do primeiro livro lá, que nem ao enterro foi, porque ela não queria ver gente morta, ela, né, ficava ansiosa, tinha medo, começava a passar mal, essa coisa toda. Mas a Holly aqui, ela
tem um crescimento realmente absurdo. Esse livro aqui, então, gente, não tem tanta ação como os livros anteriores, tá? Da trilogia Bill Hodges. Aliás, a Holly, né, ela está aqui sozinha. Esse é um livro que ela ganhou, é só da Holly, não é continuação, não é nada, é um livro da Holly, que nasceu, que, né, nós conhecemos na trilogia Mr. Mercedes, né, onde ela era liderada até então pelo Bill Hodges, que era esse investigador e essa coisa toda, e ela só ajudava, era só auxiliar, enfim. Aqui não tem tanta ação quanto esses livros anteriores, não tem. Mas a ação que tem, que é o final, né, é de uma tensão, assim, absurda, e onde ela vai precisar ter foco, calma, né, sangue frio, e, gente, é tudo isso que ela consegue nesse final, né, que é fantástico. Então, o ritmo, ele é um pouquinho diferente mesmo, tá, dos livros anteriores, até porque nós estamos falando de um casal de velhinho, né? Não dá para o casal de velhinho sair correndo e a polícia correndo atrás dos velhinhos, aquela perseguição, aquela coisa absurda, não tem, tá? Mas é um pouco diferente. Outra coisa a falar a respeito deste livro, que aí a gente vai entrar numa coisa assim que não me agradou tanto, que a história se passa durante a pandemia. Nada contra, tá? Absolutamente nada contra, eu acho até legal, tem um embasamento histórico por trás, né? Ou seja, tem um pano de fundo real, né? Que foi aquele período da pandemia que nós vivemos, beleza. E eu tava genuinamente interessada em saber como a Holly, uma menina tão peculiar, né? Tão diferente, tão cheia de coisas, tão cheia de, né? De não tocar nas coisas, você tá no meu lugar, sabe? Bem tipo o Sheldon Cooper, né? Assim, enfim, como que essa moça, ela se portaria. É legal o fato de ter realmente se passado durante a pandemia. O que eu não gostei é que ele politizou demais. Tanto que eu acho que esse livro devia, na verdade, se chamar Holly, Eu Odeio Trump, né? Porque é nítido, assim, umas afirmações que ele faz que eu acho que sabe, é até leviano, é assim, meio que, sei lá, é ignorância, é ignorância. Eu acho que você pode acreditar no que você quiser, né? Você pode ter sua posição política, mas ele politizou a questão da Covid, a questão das vacinas, ele vai pegar muito nisso aqui, fazendo acreditar que, por exemplo, todo personagem aqui que não tomou vacina morreu. Então a gente já começa com um livro assim, a mãe da Holly morreu de Covid. Mas espera, é triste? Nós sabemos, por isso que eu tive que contar, né, no começo um pouquinho da vivência da Holly com a mãe dela. A convivência que não era das melhores, porque a mãe dela é estranha, é tóxica, é cruel mesmo, sabe? Cabeça dura, e enfim, essa mulher morre de Covid. Mas por quê? Porque não tomou vacina. E por que não tomou vacina? Porque era trumpista. Então, o que é que ele passa aqui? E é isso que eu acho que é, no mínimo, né, ignorância da parte dele. É mostrar que todo e qualquer eleitor do Trump é isso, é cabeça dura, é gente ruim, é gente do mal, é gente preconceituosa, ou, enfim, né, louco, religioso, fanático, anti-vacina, anti-aquilo outro, enfim, isso que eu achei, que eu achei triste, e ele não pode afirmar isso, ele não pode colocar as pessoas assim, sabe, nesses potinhos, e nem ele pode afirmar isso, que a mãe dela morreu de Covid porque não tomou vacina, se tivesse tomado vacina não teria morrido. Não se pode fazer uma afirmação dessa, até porque hoje
nós temos, tá? Tem estudos, tem um monte de coisa que questiona. Eu não vou entrar em detalhes, só tô falando que tem coisas que comprovam, né, a ineficácia de máscara, né, da utilização de máscara por pessoas boas, saudáveis, né, e até mesmo põe em xeque aí a eficácia das vacinas, de algumas vacinas. E aí, né, a vacina tá aí para todo mundo tomar. Quem quer tomar, toma. Eu acho importante, beleza, acredita, beleza, acha que vai ajudar, ótimo, tudo bem. O que não se pode, né, é tratar dessa forma politizada como ele fez. Julgando as pessoas por uma atitude, por exemplo, a mãe dela não tomou vacina, então ela é trumpista, ela é cabeça fechada, ela é mais, pende mais pro lado do mal, da arrogância, sabe? Aquela coisa toda. Fica claro isso, né? Eu não gosto, não gostei. Então ele vai falar isso o tempo todo, olha só. Com 2 doses ou não, tendo feito o teste caseiro ontem ou não, Holly não quer a mulher olhando por cima do seu ombro, respirando ao lado do seu rosto. Não é só Covid. Mesmo antes do vírus, ela não gostava de estranhos em seu espaço pessoal. E essa mulher ainda é uma estranha. Bom, isso é uma verdade, né? A gente conhece o jeitinho da Holly. Simplesmente ela vai receber uma ligação de um amigo dela, tal. Ele pegou Covid, mas ele era vacinado, tá? Ele está se sentindo melhor, mas essa Covid dá uma surra na gente. Acho que se eu não tivesse tomado as vacinas, tá? Eu estaria no hospital. Ou 3 pontinhos, aí ele para. Ele não ia falar. Ou eu estaria morto, né? Ai, eu peguei Covid, mas olha, não foi tão grave. Não foi tão grave porque eu tomei vacina. Se eu não tivesse tomado vacina, eu estaria morto, tipo que nem a sua mãe. Era isso que ele queria dizer, né? Era isso que ele queria passar para a Holly, né? E ele acabou não falando porque sabia que era tudo ainda muito recente, a Holly ainda estava muito sensível, essa coisa toda. E a Holly ficou pensando, né? Minha mãe era mesmo uma cabeça dura, né? E aqui, gente, eu vou ler aqui um trecho muito bonito, quando uma personagem, que é a Bárbara, é a irmã do Jerome, que é um companheiro, é um sócio ali da Achados e Perdidos, né? Ela escreve poesias, ela vai conversar com uma poetisa super famosa, uma velhinha, e ela vai começar a mostrar os seus poemas para ela, né? Para essa senhorinha. E aí ela diz, me diz, o que você sente quando você escreve? Aí ela diz, às vezes eu escrevo um verso ou mais de um, de vez em quando um poema inteiro, e penso, pronto, esse eu acertei. Isso me deixa satisfeita. É como quando a gente tem uma coceira no meio das costas e parece que não vai dar para alcançar, mas daí alcança por pouco e cara, essa sensação de alívio é ótimo. E aí a velha poetisa diz, destruir a coceira dá alívio, não é? Isso, Bárbara quase grita, isso! Ou é como uma infecção, um inchaço, e você precisa... Gente, né? Aí elas começam a conversar, né? Sobre justamente essa paixão de escrever, que é mais do que uma paixão, é uma necessidade, é algo lindo, maravilhoso, e o King consegue, sabe, transparecer isso. Isso eu achei fabuloso, espetacular, lindo mesmo, parabéns. E aqui, essa senhora idosinha vai dizer, né, para essa personagem, para a Bárbara, dons são frágeis, você nunca deve confiar o seu a pessoas que podem quebrá-lo. Cara, isso aqui é forte, hein? Que lindo. E aí a gente pensa na própria Holly, né? Os dons são frágeis. Quantas coisas a Holly não tinha antes, não tinha sonhos. Ela vai dizer aqui, a Holly vai dizer que ela tinha sonhos de escrever. Ela também escrevia poesias, mas a mãe dizia que não presta, não sei o quê, ou então não dá dinheiro, você não vai conseguir, essa coisa toda, você não tem inteligência, não é capaz, blá, 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 blá. Tratou a menina mal o tempo todo, afogou os sonhos da menina o tempo todo, né? Só que essa mulher, essa mãe dessa Holly, não morreu, e a Holly descobriu que ela dormia debaixo do travesseiro, tinha uma cadernetinha com os poemas que a Holly escreveu quando era pequena ali, adolescente e tal, ela lia.
e tratava a menina mal dessa forma. Que coisa estranha, que tipo de amor é esse, né? E aqui vai ficar claro também que inclusive, quando a Holly se descobre, né, uma investigadora, e ela diz, mãe, eu não quero mais ficar aqui, não quero mais ficar aqui perto, não quero mais ficar perto de você sequer, eu agora vou investir na minha carreira, você é uma investigadora, eu tenho capacidade para isso, eu quero viver a minha vida, né? Eu quero viver a minha vida, ser capaz, ser dona de mim. A mãe dela disse, não, você não vai conseguir de jeito nenhum, ela desaprovava. Acho que ficou meio claro isso aqui em um trecho, né? Que o quanto essa mãe desaprovava, quase só faltou impedir a menina, não é, de trabalhar com o Bill Hodges, porque ela era contra tudo que a menina se levantava para fazer, né? Enfim, é triste, né? E quantas vezes acontece isso, né? A gente deixa os nossos sonhos morrerem, a gente pensa que se a gente colocar nosso sonho na mão de outras pessoas, muitas vezes até familiares, a gente pensa que essas pessoas vão ficar felizes e que vão acreditar no seu sonho, que vão sonhar junto com você, mas não, né? Vão quebrar, estraçalhar, né, o seu sonho, as suas oportunidades que você tem, muitas vezes você acaba perdendo na vida por causa disso, né? E graças a Deus, né, a Holly, ela se encontrou um amigo, inclusive, né, um Bill Hodges na vida dela, que acreditasse nela, que investisse nela e que visse nela, além, né, sei lá, das suas peculiaridades, além das suas limitações, essa coisa toda, e isso tudo, inclusive, dava um charme especial para a Holly. Ele amava a Holly profundamente, inclusive, ria muito com ela, independente do jeitinho dela, das manias dela, né? E, enfim, é isso, né? Cuidado mesmo. Eu achei uma frase muito, muito interessante. Dons são frágeis, cuidado, né? Na mão de quem você vai colocar. Não se deve confiar, né, a pessoas que podem quebrá-lo a qualquer um. E eu achei muito bom, lindo, né? Poético, o final é maravilhoso, a gente vê esse crescimento todo da Holly. Eu só acho que não precisava ter politizado. Mas ele estava retratando a realidade, ele retratou, né, a época da Covid, e enfim, e não sei o que, tá, mas precisava ficar falando de Trump, de não sei o que, apresentando um lado só, inclusive, né, desse ódio, dessa coisa, assim, que é muito nítido. O livro inteiro vai bater nessa tecla, né, enfim, eu acho que ele não pode, né, assim, afirmar certas coisas de um lado só. Eu acho que realmente, nisso eu acho que o King pesou a mão, nisso eu acho que ele falhou realmente, a partir do momento em que ele pegou um lado só e desceu a lenha, sabe? Acho que ele queria só uma desculpa para poder descer a lenha justamente, tá? Para mim foi isso, politizou geral. Enfim, mas fora isso, é um livro lindo. Mais uma vez eu reafirmo o quanto a Holly é uma personagem muito legal, muito carismática, e eu gostei demais desse final dela, né? Super power, muito bom mesmo. Enfim, fica aqui a dica, espero que você tenha gostado então, Holly, de Stephen King. E até a próxima!